Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos aprender a criar e formatar gráficos no Excel. Os gráficos são recursos bastante utilizados, porque permitem dimensionar e interpretar os dados de forma mais clara e compreensível, tornando a informação mais visual e, portanto, chamando mais atenção do que os dados simplesmente representados em uma planilha. Nesta aula, nós vamos trabalhar a criação dos gráficos do tipo barra, coluna e pizza para representar essa planilha de gastos. Para isso, nós utilizaremos o exemplo que temos no nosso livro, apenas acrescentando as colunas dos meses de fevereiro e março, para poder trabalhar mais alguns recursos do Excel. Então, veja. O propósito é criar um gráfico de barras, agora nesse primeiro momento, para representar as despesas fixas do trimestre, janeiro, fevereiro e março. E em seguida, nós vamos gerar um gráfico de colunas para poder visualizar cada um dos meses separadamente. E depois, em seguida, nós também utilizaremos o gráfico de pizza para fazer essas representações. Vamos lá? Para criar o gráfico de barras, envolvendo todos os dados da minha planilha, primeiramente eu devo selecionar toda a área que contém os meses, as despesas e os valores. Seleciono, então, a aba Inserir e escolho o tipo de gráfico que eu desejo, nesse caso, o gráfico de barras. E eu vou escolher, então, o tipo de barra que eu quero para a representação do meu gráfico. Nesse caso, eu vou escolher a barra 3D. Veja que o gráfico foi criado em poucos instantes, representando todos os valores da minha planilha. Eu ainda posso gerar um gráfico de cada mês separadamente, a fim de organizar e representar melhor os meus dados. Então, eu posso, por exemplo, selecionar as despesas e os gastos do mês de janeiro só e pedir para gerar um outro gráfico independente dos valores dos outros meses. Para isso, eu faço os mesmos procedimentos. Clico na aba Inserir, escolho o tipo de gráfico de colunas. E aqui eu posso escolher o tipo como cilindro, cone, 3D, etc. Nesse caso, eu vou escolher um gráfico de cilindro, só para a gente ver as diferenças, ok? Vamos organizar melhor os nossos gráficos aqui. Veja que nesse gráfico do mês de janeiro, foi criado automaticamente uma legenda aqui, que é totalmente dispensável. Então, nós vamos deletar, selecionando a legenda e deletando do gráfico. Eu posso também escolher um estilo de gráfico. Então, perceba que tanto para esse gráfico de colunas que nós fizemos, como para esse gráfico de barras, nós podemos escolher um estilo de gráfico que queremos aplicar. E rapidamente o Excel já altera a formatação do meu gráfico para a escolha que eu acabei de fazer. Então, perceba que eu tenho aqui um gráfico de fundo preto, que é muito bonito, mas nós temos que pensar na impressão por questões de gastos de tinta. Então, é bom sempre ficarmos atentos quanto à impressão dos gráficos, também durante a escolha do tipo que devemos usar. Eu posso também, da mesma forma, criar os gráficos de fevereiro. Mas presta atenção agora. Como os dados dos gastos de fevereiro e as despesas não estão lado a lado, esses dados estão separados, eu devo, então, selecionar as despesas, pressionar uma teclinha do teclado, a tecla Ctrl, e, em seguida, eu seleciono os dados do mês de fevereiro. Da mesma forma, eu vou clicar na aba Inserir e escolho o gráfico. Novamente, eu vou escolher aqui um gráfico de colunas, vou escolher o tipo de gráfico de pirâmide e pronto. Já foi gerado também o gráfico do mês de fevereiro. Vou deletar também a legenda desse gráfico.
Então, eu tenho agora um gráfico de barras, um gráfico de coluna do tipo cilindro e um gráfico de colunas do tipo pirâmide. Vamos gerar também o gráfico do mês de março, mas só que agora nós vamos fazer um gráfico de pizza. Para isso, eu seleciono as despesas, pressiono novamente o Ctrl e seleciono os dados do mês de março. Clico na aba Inserir e peço agora a opção Pizza. Eu vou escolher o tipo de pizza 3D. Pronto, já foi gerado aqui um gráfico com os dados das despesas do mês de março. Percebam que cada tipo de despesa é representada por uma cor diferente. Vejam que o maior gasto que eu tenho aqui é com o supermercado. Eu também posso optar por representar nesse gráfico a porcentagem de cada despesa, representando quanto por cento eu gasto com supermercado, combustível, convênio médico e assim por diante. Vamos ver como é que a gente faz isso. Clicando aqui, eu seleciono o gráfico de pizza e eu escolho então a opção Layout de gráfico na opção Porcentagem. Veja que aqui o Excel já me traz a porcentagem de cada despesa que eu tenho. Então, nesse caso, eu sei que 62% do total de gastos que eu tenho é com supermercado. Pronto! Até aqui nós vimos que gerar gráficos no Excel é uma tarefa fácil e rápida. Agora nós vamos aprender como formatar cada um desses gráficos. Vamos lá? Depois de construir os gráficos, nós podemos formatá-los. Nós podemos alterar toda a formatação dos nossos gráficos, como a cor de preenchimento das barras, as legendas, quando tiver, a área de plotagem do nosso gráfico e até mesmo a área do gráfico, utilizando cores sólidas, texturas, imagens, formatos padrão ou preenchimento gradiente. Por exemplo, para tornar o plano de fundo do gráfico mais atraente, nós podemos preencher a área de plotagem com uma cor gradiente. Mas o que seria, então, uma área de plotagem? Veja, a área de plotagem é delimitada pelos eixos verticais e horizontais do meu gráfico, incluindo todas as séries de dados, os nomes das categorias e as marcas de escala. Se eu quiser alterar a cor do gráfico da área de plotagem ou da área do gráfico na área desejada, eu vou clicar 2 vezes na área de plotagem e será aberto para mim uma caixa com todas as propriedades que eu preciso e a borda da área selecionada. Para fazer o preenchimento, eu posso optar pelo preenchimento sólido, e aí, nesse caso, eu escolho uma única cor aqui nessa paleta, ou eu posso optar por utilizar também o preenchimento gradiente. Nesse caso, eu posso escolher a cor e a tonalidade, e aqui nessa escala, eu escolho a tonalidade do preenchimento gradiente como eu achar melhor. Eu ainda posso optar por fazer um outro tipo de preenchimento, que é o preenchimento com imagem ou textura, onde é possível também escolher uma textura já pronta ou ainda uma figura do meu arquivo, selecionando essa opção. Mas atenção! É importante que eu escolha uma textura, um fundo de preenchimento que deixe o meu gráfico com uma aparência agradável. Para isso, nós devemos ter muito cuidado na escolha dessas propriedades, ok? Da mesma forma, eu posso formatar a borda da minha área de plotagem, alterando a cor da borda, o estilo, a sombra, o brilho, o formato 3D e até mesmo a rotação do ângulo da borda
em todas as escalas. Veja, então, que é bem simples formatar a área de plotagem. E da mesma forma, eu posso fazer isso também com a área do gráfico. Veja, clico na área do gráfico e eu posso fazer o mesmo procedimento para alterar a cor de fundo desse gráfico. Contudo, é muito importante lembrar que nós devemos deixar o nosso gráfico com a aparência mais agradável possível, apesar de todos esses recursos que nós temos para incrementar os nossos gráficos. Eu posso também optar por alterar a cor de preenchimento e a borda das barras que compõem o meu gráfico. Nesse caso, as pirâmides que compõem o gráfico estão em azul. E eu posso, então, clicar sobre elas 2 vezes e escolher aqui no preenchimento a cor que eu acho mais agradável para as pirâmides que compõem esse gráfico. No gráfico de pizza, eu também posso optar por alterar a cor de cada um desses pedaços que compõem a minha pizza. Então, por exemplo, se eu quiser alterar a cor azul, nessa cor azul, eu devo clicar 2 vezes nela, seleciono o preenchimento sólido ou gradiente, como eu quiser, e escolho a cor para esse pedaço da minha pizza. Eu posso também alterar as propriedades dos eixos que compõem o meu gráfico. Para alterar o eixo vertical, por exemplo, eu devo clicar 2 vezes em cima dos dados e eu posso alterar aqui o intervalo da escala dos valores do meu eixo vertical, que no caso está de 100 em 100. Eu posso, por exemplo, passar para o fixo de 50. Percebo que a partir desse momento as linhas secundárias já variam no intervalo de 50 em 50, correspondendo ao intervalo selecionado. Eu posso também mudar a formatação do número, escolhendo o tipo de moeda, a porcentagem, selecionando para isso as categorias conforme a minha necessidade. Eu posso ainda, como nós já vimos, mexer no preenchimento, na cor da linha. Nesse caso, ele muda a cor aqui do eixo. Posso escolher o estilo da linha, a sombra, o brilho, o formato 3D e ainda o alinhamento do meu texto, escolhendo a opção de acordo com as minhas necessidades. Vamos agora nos atentar às opções de dados que estão na aba Design das ferramentas de gráfico. Vejam que essa opção permite alternar entre linhas e colunas do meu gráfico. Veja que nesse caso, nesse gráfico de barras, nós temos os dados acoplados por tipo de despesa e uma legenda informando as despesas de cada mês. Então, a despesa do mês de março está marcada em verde, do mês de fevereiro em vermelho e assim por diante. Então, nós podemos perceber que quando eu seleciono esse gráfico e clico em alternar linha e coluna, os dados ficam agrupados por meses e não mais por despesas. Eu também posso perceber que agora na legenda ficam as despesas. Então, o supermercado está na cor azul e para cada mês eu tenho um valor para ele. Veja que, de acordo com as minhas necessidades, é possível alternar os dados das linhas e das colunas de uma maneira muito simples. Veja também que é possível modificar o layout do gráfico também de uma maneira rápida e simples. Selecionando o gráfico, eu escolho aqui qual a opção de layout melhor para esse tipo de gráfico que eu tenho. Então, precisamos ficar bem atentos para escolher qual o tipo que melhor se adapta ao meu gráfico. Os estilos de gráficos são também outro recurso que nós já vimos.
Basta clicarmos em cima de cada um desses estilos e automaticamente já temos uma alteração de acordo com a escolha que fizemos nesse quadro. Agora percebam essa opção de mover o local do gráfico aqui. Veja que nesse caso eu criei aqui o meu gráfico do lado da minha planilha. Mas se eu quiser, eu posso mover esse gráfico para uma planilha separada. Basta eu selecionar o gráfico e clicar em mover gráfico, selecionando nesse quadro a planilha para onde eu quiser que o gráfico apareça. Perceba que a opção selecionada está como objeto da planilha Despesas Fixas Mensais, mas eu posso optar por colocar esse gráfico em uma nova planilha chamada Graf1, por exemplo. Então, clicando nessa opção, eu tenho agora o meu gráfico projetado em uma outra planilha dentro dessa pasta que eu já tinha criado. É importante perceber que cada vez que eu mudo um valor na planilha, esse valor automaticamente é alterado nos gráficos que utilizam tal valor. Por quê? Porque eu estou trabalhando com referência de células e não com valores fixos. Então, por exemplo, no mês de janeiro eu gastei R$ 22 com água. Se eu alterar na planilha para R$ 222, quando eu pressionar o Enter, eu vou ver que já será projetado esse valor no meu gráfico automaticamente. Então, essa é uma grande vantagem de trabalhar com referência de células nos gráficos do Excel. Finalizando, então, esse assunto, eu quero mostrar para você que trabalhar com formatação de gráficos no Excel é uma tarefa bastante simples. Você deve clicar 2 vezes sobre cada componente que deseja alterar e utilizar os recursos de formatação que já aprendemos nas aulas anteriores. Por exemplo, se queremos mudar o título, clicamos sobre ele e escolhemos as opções de formatação. Como você pode ver, não tem nenhum segredo. Assim, nós finalizamos mais uma aula de Excel. Até a próxima e um grande abraço!